Bom, fala galera, bom dia agora já, tudo bem com vocês? O que aconteceu, gente? Eu me esqueci, que eu sou um tapado, né? Daí eu me esqueci de gravar o início da aula de ontem, né? Que ocorreu no dia 12 de abril pra vocês. Então eu vou gravar rapidamente aqui assim o iniciozinho dela, que foi a parte que faltou, tá? E daí eu vou editar e vou juntar com a parte que eu de fato gravei ao vivo pra vocês. Tá bom? Pra todo mundo ter a completude da aula com vocês. Então, a gente vai falar um pouco sobre especiação agora, inicialmente, tá? Na nossa última aula, a gente conversou sobre as duas formas segundo as quais a especiação pode ocorrer. Né? Ela pode acontecer por anagênese, então, quando nós temos uma população, ali assim, uma espécie, né? E toda essa população, toda essa espécie, ela vai começar a sofrer mutações, digamos, ela vai começar a evoluir, né? Ela vai começar a sofrer pressões ambientais que vão selecionar características diferentes e toda essa população, então toda essa espécie, por todo aquele ambiente está se modificando, ela vai começar a se modificar também, né? Vão ser selecionadas características diferentes e toda essa população dessa espécie, como um todo mundo junto, vai começar a mudar e virar e acumular diferenças evolutivas, né? Novidades evolutivas até se tornar o que a gente diria que é uma espécie nova. Porque depois de milhões e milhões de anos essas espécies sofrendo essas pressões ambientais diferentes e tendo uma seleção natural em cima delas, a espécie que a população lá no final, depois desses milhões de anos que tem essas novidades evolutivas, ela é tão diferente daquela população lá primitiva, aquela que existia antes, que nós já dizemos que é uma espécie nova. Isso é por anagênese, então, né? A espécie que existia antes, ela deixou de existir e deu origem a uma espécie nova, tá? E a evolução por cladogênese, que é quando a gente tem a separação, né? Então a gente vai ver hoje sobre isso, né? Quando a gente tem uma divisão, então alguma coisa separa essa população dessa espécie em duas populações, e essas duas populações então vão começar a evoluir de forma diferente. Beleza? Vamos continuando, galerinha. Eu pergunto para vocês, aquela marcha da evolução, aquela imagem da evolução dos seres humanos que a gente está acostumado a ver, ela está correta? É. O que vocês acham? Se a gente der uma olhada nela assim, vocês diriam que a evolução humana ocorreu por anagênese ou por cladogênese? Bom, se a gente der uma espiada, gurizada, a gente vai perceber que nessa imagem a evolução parece estar ocorrendo por anagênese. Por quê? Porque ela ocorre de forma linear. Olha ali, a gente tem lá um macaco no início, depois a gente tem ele assim, deixa eu pegar a caneta para vocês, o pontador. A gente tem um macaco aqui assim, depois a gente tem um, vamos supor aqui um Australopithecus, tá bom? Aí a gente tem um Homo já, né, um hominídeo, digamos aqui o o Homo habilis. Aqui assim a gente tem o Homo erectus. Aqui assim a gente tem o Homo neanderthalensis, né, o Neandertal, sabe? E aqui assim a gente tem o Homo sapiens, que é a nossa espécie, tá? Tô supondo, não sei se é isso que essa imagem representa, mas poderia ser, beleza? Então essa imagem ela dá uma ideia de uma evolução linear, ou seja, o macaco daria origem ao Australopithecus, né? Então toda a população de macacos evoluiria para o Australopithecus e o Australopithecus deixaria de existir, então opa, desculpa. Toda a população de macacos evoluiria para Australopithecus e os macacos deixariam de existir. Depois, todos os Australopithecus evoluiriam para o Homo erectus. Opa, esse aqui é o Homo habilis. Para o Homo habilis, tá bom? E os Australopithecus deixariam de existir. Todos os Homo habilis evoluiriam para os Homo erectus e os Homo habilis deixariam de existir e assim por diante, tá bom? Uma evolução por anagênese, então. E, né, galera, se a gente assumir isso, que a evolução ocorre por anagênese, então que uma espécie dá origem a outra e aquela anterior deixa de existir, a gente estaria assumindo que hoje em dia não existem mais macacos, né, galera? Porque se os macacos evoluíram por anagênese para o ser humano, como essa imagem mostra, não existiria mais macaco hoje em dia. E a gente sabe que existe, né? Os macacos existem. Então a evolução dos primatas, galera, ela ocorreu por cladogênese. Como é que isso aí se dá? A gente tem aqui, por exemplo, um macaco primitivo, tá bom? É um primata que nós não conhecemos. Nós somos primatas, tá bom? Seres humanos, Homo sapiens, são primatas, assim como os outros macacos. Então existe lá um primata primitivo, um macaco primitivo, a gente não sabe como ele é, tá bom? Não fazemos a menor ideia. E esse macaco primitivo, então,
por cladogênese, ele vai sofrer uma especiação, dando origem a dois grupos novos. Um deles são os lêmures, tá bom? E o outro é um primata primitivo também, que nós não conhecemos, porque ele já evoluiu também, que seria essa bolinha vermelha. Representei pela bolinha vermelha. Esse primata da bolinha vermelha, por cladogênese também, daria origem a duas novas espécies. Então, a especiação por cladogênese deste primata primitivo na bolinha vermelha daria origem ao grupo dos tarsos, que existem até hoje, e há um primata primitivo representado pela bolinha azul, que nós não sabemos como ele é também, tá bom? Normalmente na evolução, galera, nós nunca conseguimos traçar de volta, exatamente pegar o fóssil e dizer, esse fóssil aqui é desse ancestral que virou essa espécie aqui. Eu diria a vocês que é impossível da gente afirmar isso, porque a gente teria que conseguir viajar no tempo e observar por milhares de anos, por milhões de anos, na verdade, essa evolução ocorrendo. A gente não tem como fazer isso. A gente pode, por relações genéticas, por relações de morfologia, de estruturas, a gente pode comparar, né, as espécies atuais e as espécies fósseis e dizer, ó, essas duas espécies aqui assim têm algum parentesco, talvez tenham alguma relação evolutiva, mas a gente não consegue traçar exatamente de volta quem é que é o ancestral comum de nenhuma espécie, tá bom? Normalmente. Então, gente, por cladogênese ocorre mais uma especiação nesse primata primitivo azul, dá origem aos macacos do Novo Mundo, essa macacada toda que a gente tem aqui assim na América, tá bom? Que são os bugios, são os miculão dourado, por exemplo, né? Tem o miculão da cara preta também, né? Tem vários macacos aqui. E um ancestral primata que está representado pela bolinha amarela. Esse primata da bolinha amarela, também por cladogênese, evoluiu dando origem aos macacos do Velho Mundo, então aqueles da África e da Ásia, o mandril, o babuíno, enfim, esses macacos aí. E esse outro ancestral, né, então por cladogênese, deu origem aos macacos do Velho Mundo, e este ancestral representado pela bolinha verde. Esse primata da bolinha verde também por cladogênese, e assim por diante foram ocorrendo as evoluções e dando origem a várias outras espécies e grupos de macacos, tá bom? Então, a evolução dos primatas, galera, ela ocorreu por cladogênese, né? A evolução normalmente ela ocorre por cladogênese. Claro, como eu mostrei para vocês na aula passada, né? Esse primata vermelhinho aqui assim, ele sofreu um processo de cladogênese, né? Metade da população deu origem a tudo isso aqui e outra parte da população, por anagênese, evoluiu para os tarsos, tá bom? Mas a evolução ela é sempre ramificada, tá, galera? Então, aquela imagem da evolução, da marcha da evolução, ela dá aquela impressão de que o Homo sapiens, aqui assim, de que o Homo sapiens teria evoluído por anagênese desses macacos aqui. E se isso tivesse acontecido, esses macacos não existiriam mais hoje, tá? E isso aí não está correto. Gente, botei os nomezinhos para a gente se orientar um pouquinho das ideias aqui. Se a gente olhar esse ancestral da bolinha azul ali, vocês diriam para mim que ele é um ancestral comum entre os bugios e os lêmures? Bom, se a gente perceber que assim o caminho da evolução, esse macaco montado no T-Rex aqui, por cladogênese, ele deu origem aos lêmures e a este macaco vermelho. E este macaco vermelho, por cladogênese, foi dar origem a esse macaco azul. Galera, quando esse macaco azul aqui, quando esse ancestral azul surgiu, os lêmures já existiam. Então esse azul aqui, ele não é um ancestral comum aos lêmures e aos bugios, né? Porque os lêmures já existiam. O ancestral comum entre os lêmures e os bugios é esse macacão aqui de óculos laranja, beleza? Então não. Mas agora, se eu perguntar para você se esse macaco azul ele é um ancestral comum entre o bugio e o gorila, aí o que vocês me diriam? Bom, a gente consegue traçar uma linha do azul que vai até o bugio e, por meio de vários processos evolutivos no meio do caminho, a gente também consegue tratar uma linha que vai do azul até o gorila, tá bom? Então sim, o bugio e o gorila têm parentesco comum e o ancestral comum deles, né, o mais próximo comum deles, é esse ancestral representado pela bolinha azul, tá bom? Agora, se a gente der uma olhada no primata da bolinha roxa, galera, tem ancestralidade, ele é ancestral comum entre o bugio e o gorila? Aí já não mais, né? Porque olha só, quando esse primata roxo apareceu na história, o bugio já existia, né? Fazia bastante tempo. Então eles não têm relação de ancestralidade nessa bolinha roxa,
tá bom? Essa bolinha roxa, ela não tem nada a ver com os bugios. Tranquilo? Com os gorilas, sim, né? Essa bolinha roxa, ela é um ancestral comum entre os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés e os homo sapiens. Aí, galera, se a gente olhar aquela bolinha branca ali, aquela bolinha branca, deixa eu até voltar para vocês verem, é o último ancestral comum entre o que a gente chama de macacos e o que a gente chama de seres humanos, tá bom? Essa bolinha branca é o que a gente chama de elo perdido. Lembra lá no filme do Tarzan, da Disney, que o professor Porter fala que o Tarzan é o elo perdido, né? Então, galera, esse seria o último ancestral que por cladogênese deu origem ao gênero Pan. E essas coisas de gênero, de espécie, vocês vão ver lá com o professor Matheus, tá? Daqui pra frente. Mas teria dado origem ao gênero Pan, que é o gênero dos chimpanzés, e ao gênero Homo, que é o gênero ao qual pertence a nossa espécie humana, Homo sapiens, tá? O Nicolas tinha feito uma pergunta sobre espécie, acho que eu não respondi na parte final do vídeo que eu gravei, eu vou responder para vocês agora então. A gente tinha conversado sobre aquele conceito de espécie, vocês se lembram? O que define que é uma espécie? E a gente, para fins de vestibular, né, a gente comentou que uma espécie são quando dois seres vivos conseguem cruzar entre si, deixando descendentes férteis. Né? E eu falei para vocês que para o vestibular a gente vai assumir que é isso, tá? Vocês têm que lembrar que é isso e pronto. Mas dentro da comunidade científica esse conceito não é muito bem aceito. E por que ele não é muito bem aceito? Porque, vou dar um exemplo para vocês assim, já ouviram falar numa bactéria chamada Helicobacter pylori, de vez em quando chamada só de H. pylori? Essa é uma bactéria que não sei quanto por cento, muito por cento da população, uma porcentagem alta da população tem na região do piloro, tá bom? Que fica aqui assim na entrada, na verdade na saída aqui do esôfago, a entrada do estômago, tá bom? A Helicobacter pylori é uma bactéria que quando se prolifera em abundância, ela causa gastrite, ela causa úlcera estomacal, úlcera causada por bactéria, tá? Helicobacter pylori, galera, é uma espécie de bactéria. Helicobacter é o nome do gênero, pylori é o nome da espécie, tá bom? Então, Helicobacter pylori é uma espécie de bactéria. Galera, as bactérias, tem lá uma bactéria mamãe e uma bactéria papai, e elas se reproduzem e dão origem a uma bactéria filhinha? É assim que ocorre a reprodução de uma bactéria? Não, a gente sabe que não é assim que ocorre, né? Então, se a gente pegar aquele conceito de espécie que fala lá pra vocês que tem que ter dois seres vivos que vão cruzar e gerar um descendente fértil, a gente considera que é uma espécie. As bactérias teria espécies de bactérias segundo esse conceito? Vocês concordam que não? Porque não, né? Porque as bactérias elas não têm uma reprodução dessa forma. E se o conceito diz que isso é uma espécie, as bactérias não se incluiriam, não se categorizariam para ser classificadas como espécies, né? E a gente categoriza, né? As bactérias têm espécies. Helicobacter pylori é uma espécie de bactéria. Pyrococcus furiosus é uma espécie de arqueobactéria, né? Então, sim. Sim, galera, as bactérias têm espécies, arqueobactérias têm espécies. Mas elas não se enquadram, por exemplo, nesse conceito de espécie que a gente utiliza para o vestibular, beleza? Então, só para vocês terem ciência disso. Depois eu volto e gravo o início da aula para vocês de novo. Que absurdo, fiquei conversando com vocês e esqueci. Tá. Estão vendo a apresentação? Tá. Galerinha. Então, quando a gente fala da evolução do ser humano, quando a gente fala da evolução dos Homo sapiens, se a gente olhar essa imagem aqui, ela nos dá uma ideia equivocada de que os macacos deram origem por anagênese aos seres humanos, então não existiriam macacos, tá? E ela também dá essa impressão de que, por exemplo, aqui o Australopithecus teria dado origem ao Homo habilis, ao Homo erectus e assim por diante. E isso não ocorreu, galera. Inclusive, todas essas espécies de seres humanos, porque isso aqui, tirando o Australopithecus, isso aqui assim tudo são espécies de seres humanos, tá? Diferentes da nossa. E essas espécies, elas coexistiram, elas existiram ao mesmo tempo. Então houve um momento na nossa evolução em que existiam os Homo sapiens e outra espécie de ser humano. Imaginem só, que loucura. Exatamente, a gente não sabe quem foi o nosso ancestral. A gente, na verdade, quando fala de evolução, Nicole, a gente nunca sabe quem foi o ancestral.
tá? Porque a gente teria que viajar no tempo. A gente consegue, analisando o material genético e construindo aquelas árvores de cladogênese, a gente consegue ver assim, ó, essa espécie e essa espécie, elas evoluíram de um mesmo ancestral, mas a gente nunca consegue saber exatamente qual que é esse ancestral, tá? A gente nunca vai conseguir afirmar com 100% de certeza. A gente só sabe que existiu alguém ali assim que deu origem, por cladogênese, a duas espécies, tá? É o caso do gênero Pan, dos primatas, dos chimpanzés, e de nós, dos Homo sapiens. Tanto na cladogênese quanto na gênese, o ancestral some. Pode ocorrer de nessa separação, tá bom? Uma espécie ela continuar sem mudar. Tem algumas espécies de animais aí que estão há milhares e milhares, milhões de anos, né, no mundo, e elas podem ter dado origem a uma outra espécie por cladogênese, mas se mantido indiferenciadas, tá bom? No tempo. Só que também é algo difícil da gente analisar, né? O que a gente pode analisar, por exemplo, é se uma espécie que existe hoje, se ela existe em registro fóssil ainda, né? A gente fala das baratas de vez em quando, já ouviram? Que barata é um inseto da época dos dinossauros, né? Tem alguns animais que estão aí, traça também, né? A tissanura se chama. As traças são animais que estão há muito tempo e muito bem adaptadas ao meio, porque elas não evoluíram, não deram origem a uma espécie nova há milhares de anos, né, galera? As traças são traças há muito tempo. Enquanto nós não, né? Eu acho que o Homo sapiens tem 4,6 milhões de anos, ou 6,4. É pouquinho, nós somos recentes, né? Nós somos uma espécie recente. E as traças já estão aí há bem mais tempo. Seguindo, gurizada. Como surge uma nova espécie, então? Eu falei pra vocês que tinha que ter uma separação, né? Eu botei essa tabelinha porque ela dá uma resumida em tudo, mas a gente vai olhar e explicar a especiação por alotropia e a especiação por simpatria, porque essas são as duas mais importantes e que vão ser, não vou dizer que vão ser cobradas assim, porque não é tão comum, tá? Mas se aparecer, vai aparecer essas duas para vocês. Então, o que é a alopatria? Esse patria, pessoal, ele vem exatamente de pátria, tá bom? Pátria, né? Então, o local onde a gente vive. Alopatria, esse alo é de diferente, tá bom? Então, alopatria quer dizer um local diferente, uma pátria diferente. Para ocorrer uma evolução por alopatria, uma população tem que ter uma separação física dessa população. Então, eu trago para vocês o exemplo da aula passada lá. Então, nossos macaquinhos, com o seu rabinho, que é um membro prênsil que eles usam para subir nas árvores, tá? Aí vai lá o vulcão, entra em erupção, as árvores pegam fogo, o ambiente muda e com essa mudança do ambiente, os macaquinhos passam a ser selecionados pelo meio para já não ter mais o rabo, tá? Então ocorreu que uma evolução por alopatria, tem uma divisão no espaço, eles são separadas, as populações são separadas por uma barreira física que separa as duas, tá? E daí elas começam a acumular diferenças genéticas suficientes até que depois de alguns milhões de anos, essas duas espécies elas não conseguem mais reproduzir entre si e gerar descendentes férteis, ou nem conseguem reproduzir entre si, no geral, tá bom? E por simpatria, pessoal, simpatria significa mesma pátria, o mesmo local. Então é quando duas espécies ocorrem no mesmo local, por exemplo, uma população, uma espécie, ela está ocorrendo num local, vamos supor, nosso macaquinho aqui, e ele pega frutinhas em cima da árvore, então ele precisa do rabinho prênsil dele para conseguir pegar as frutinhas lá em cima da árvore. Aí, galera, acontece que tem muito macaquinho. E tem umas frutinhas que elas crescem também ali no chão. Tem muita frutinha que cresce no chão. E daí alguns macaquinhos, eles começam a nascer com um rabinho mais curto, porque ocorreu alguma mudança genética. Lembra que eu falei? Apareceu até um dadinho na nossa aula passada, que eu falei que as mutações elas podem ocorrer de forma aleatória e estão o tempo inteiro ocorrendo nas nossas células? Então, de repente, começam a nascer macaquinhos com rabo mais curto, tá bom? Por alguma mutação genética, que nem ocorre com as girafas lá com o pescoço. Acontece, né, galera? Nós não somos uns iguais aos outros. Somos da mesma espécie, mas somos diferentes uns dos outros. Tem pessoas mais altas, tem pessoas mais baixas, tem macaquinhos com rabo mais curto, tem macaquinhos com rabo mais comprido, e daí começa a surgir uns macaquinhos com rabo mais curto. Só que, como existe comida no chão, como existem frutinhas no chão, esses macaquinhos com rabo mais curto, eles conseguem se alimentar tão bem quanto os macaquinhos que têm o rabo mais comprido. Então, essas duas características, rabo comprido e rabo curto, as duas apresentam vantagens evolutivas. As duas são selecionadas de forma positiva pelo meio, porque o meio é favorável a essas duas características. Então, os macaquinhos de rabo curto, eles têm tanta capacidade de se alimentar e de se reproduzir quanto os macaquinhos de rabo comprido, tá? E daí, depois de um determinado tempo, de alguns milhões de anos, galera,
Essa característica chamada rabo curto, a gente diz que ela foi fixada nessa população, tá bom? Isso significa que ela está super bem estabelecida. Um macaquinho de rabo curto, ele só vai ter filhinhos que tenham rabo curto. E um macaquinho de rabo comprido, ele só vai ter filhinhos que tenham rabos compridos. Então, eles estão ocorrendo ali no mesmo local. Mas por causa de mudanças genéticas, eles começaram a apresentar diferenças. Aí quando esse macaquinho começa a comer no chão e aquele macaquinho começa a comer lá em cima, apesar de estarem ocorrendo juntos, eles começam a acumular diferenças, porque eles estão no meio diferente, estão se alimentando de forma diferente, né? Então a seleção vai começar a ser um pouco diferente. E eles vão acumulando diferenças genéticas, porque eles não estão mais reproduzindo entre si, né? Os do chão não vão subir nas árvores, nem os das árvores vão descer para o chão. Eles começam a acumular essas diferenças genéticas até que depois de alguns milhões de anos, eles acumulam tantas diferenças que eles já não mais conseguem reproduzir entre si. E daí, novamente, né, para os nossos fins de vestibular, a definição de espécie é que são dois animais, dois seres vivos, né? Pode ser bactérias, pode ser árvores, pode ser, enfim, não conseguem reproduzir entre si, cruzar entre si e gerar descendentes férteis. E esses macaquinhos já não conseguem mais fazer isso. Então, por simpatria, ou seja, ocorrendo no mesmo local, essas duas populações acumularam tantas diferenças que deram origens a espécies novas. Tranquilo? Entendido até aqui? Aí, galera, por que essas espécies não são mais compatíveis? Por que essas espécies não conseguem mais reproduzir? Pode ocorrer por mecanismos pré-zigóticos ou mecanismos pós-zigóticos. Quando a gente vai lá e libera o que a gente chama de óvulo, né? Então, quando a gente libera o nosso ovócito 1, ele vai lá, ele sai como um ovócito 2, ovócito secundário. E quando o espermatozoide chega nesse ovócito e fecunda ele vai dar origem ao que a gente chama de zigoto, tá bom? Então, o zigoto é originário da fecundação. Então, ocorreu fecundação, gerou um zigotinho, beleza? Um mecanismo de barreira reprodutiva pré-zigótico é um mecanismo que ocorre antes da formação do zigoto. Ou seja, não vai ocorrer nem fecundação. Como é que isso pode acontecer? Diferenças comportamentais. Vou dar um exemplo bem bacana para vocês. Tem uma espécie de galo aí, tá? É o galo dos Alpes, se eu não me engano. Na verdade, é mais de uma espécie. Que elas conseguem reproduzir entre si, tá bom? São duas espécies que conseguem gerar descendentes, mas eles não são férteis. É que nem a história do cavalinho e do burrinho, lembram que gera a mula? Aí esses galos, eles reproduzem, mas eles geram um híbrido. E esse híbrido do galo dos Alpes, galera, é bem legal essa história, e triste. Esse híbrido do galo dos Alpes, ele tem no canto dele algumas notas que são de uma espécie e algumas notas que são da outra espécie. Então, quando ele canta para chamar parceiros reprodutivos, nenhuma das duas espécies reconhece o canto dele e ninguém vai atrás dele e ninguém responde ele. Então esse galo ele não consegue se reproduzir porque o comportamento dele é diferente, tá bom? Quando o professor de evolução mostrou isso na aula, galera, o pessoal falou, pá, olha ali, parece o Thiago. Aí eu fiquei com cara de palhaço, né? Fiquei, ok. Tudo bem, galera. Então eu sou o galo dos Alpes. Gurizada. Triste, né? Triste. Não vou falar a palavra que eu pensei porque tá gravando já. Então, diferenças comportamentais, tá bom? Essas espécies elas podem começar a ter comportamentos tão diferentes que depois desses milhares de anos, aquilo que era uma espécie só se comporta de forma tão diferente que elas não conseguem mais reproduzir. Elas não conseguem mais, não se sentem... Estou usando o termo errado, mas para vocês entenderem, não se sentem sexualmente atraídas, digamos assim, né? Elas não rola mais uma química entre elas. Pode ocorrer barreiras mecânicas, né, galera? Então, um exemplo de barreira mecânica seria, por exemplo, o órgão copulatório de uma espécie não encaixar no órgão copulatório da outra espécie, tá bom? Então, o órgão copulatório da fêmea de uma espécie não encaixa no órgão copulatório do macho de outra espécie, por exemplo. Lembre que isso aqui, essas questões de especiação, elas são válidas para animais, mas também para plantas, né, galera? Então, essa barreira mecânica ela pode ocorrer também pelos gametas. Por exemplo, um espermatozoide desse tamanho e um óvulo desse tamanho que assim, galera, vocês acham que tem como ele entrar aqui dentro para fecundar? Não rola, né? Tem uma barreira mecânica, tá bom? Nas plantas seriam esporos, né? Esporos diferentes, de tamanhos diferentes. E isso são características que eles vão acumulando. Podia ser uma espécie só, conforme elas se separaram, seu material genético foi mudando ao ponto de que gerou essa barreira. Que, sei lá, o esporo daquela população lá começou a ficar muito grande por algum motivo e já não mais consegue fecundar aquela população da qual ela fazia parte anteriormente. Antes, por exemplo, do nosso vulcão entrar em erupção lá, tá bom?
Amadurecimento sexual, né, galera? Por exemplo, tem plantas ali que elas vão reproduzir no inverno e plantas que vão reproduzir lá no verão, lá na primavera, por exemplo. Né? A gente sabe disso, principalmente quando a gente tem uma hortinha, né? A gente sabe em qual estação plantar cada planta. Então pode ocorrer isso, tá bom? É um mecanismo pré-zigótico. Às vezes as plantas elas podem fecundar entre si, elas têm tudo para dar certo a reprodução, mas elas se reproduzem em épocas do ano diferente, então não tem como elas se reproduzirem de forma natural. Só se a gente for lá artificialmente colocar o pólenzinho de uma na outra. E habitats diferentes, né, por exemplo, também podem estar ocorrendo em locais diferentes e não se encontram mais essas espécies. É o caso, por exemplo, sabe o leão e o tigre? Leão e tigre, o leão é uma espécie que ocorre só na África e o tigre ocorre só na Ásia, tá bom? Quando eles se encontram, galera, e a gente já fez isso em zoológico, eles geram aquela espécie chamada de liger, eu acho que é ligre em português, tá? Que é um metade tigre, metade leão, é um híbrido de leão e tigre gigantesco, esse bicho é gigantesco, galera. Tá? Então isso mostra que essas duas espécies elas são capazes de reproduzir e gerar um híbrido. Por que elas não reproduzem? Porque elas têm um mecanismo pré-zigótico que são os habitats diferentes. Né? Da África para a Ásia tem uma distância considerável a ser percorrida. E os mecanismos pós-zigóticos vão ocorrer então depois que o nosso feto, que o nosso zigotinho já está feito. Pode ser, por exemplo, inviabilidade do híbrido, tá? Pode ser que aquele feto ele comece a se gerar, mas ele tenha tantas mutações, tantas alterações dentro dele, por exemplo, sei lá, nasce com o intestino aberto, sabe? Toda vez que nasce um bebê dessas duas espécies, ele nasce com o intestino aberto e esse feto ele não vai sobreviver, tá? Então é uma má formação que pode ocorrer porque as duas espécies elas não são mais compatíveis. O material genético de uma fala assim, faz uma barriga desse tamanho, mas o material genético da outra fala, faz um intestino desse tamanho para caber lá dentro. E daí não cabe, entendeu? Isso pode ocorrer. Então o híbrido ele pode ser inviável, ele não vai chegar a nascer, tá? Ele vai nascer morto, ou ele vai morrer logo assim que nasce, porque ele é muito fraquinho, tá? Ou a esterilidade do híbrido, que é o caso do galo, por exemplo, né? Sabe que eu não sei, eu acho que o galo ele não é estéril, galera. Eu acho que ele só não é reconhecido. Mas a mula, ela é estéril, tá bom? Se uma mula tentar reproduzir com outra mula, não vai nascer nada, porque os gametas delas não se mexem, por exemplo, tá? Ficam paradinhos, elas são estéreis. Agora vamos para a genética de populações. Bem rapidamente, porque não é tão assim, não tem aparecido tanto. Tem, inclusive, eu coloquei para vocês, a lista de exercícios já está disponível, gente, dessa semana. E tem uma questão, a última, questão 9. Ah, não, ela virou agora 6, porque eu cortei no meio. A questão 6, ela é dissertativa, tá? E ela é bem chata, já tô avisando vocês que ela é bem chatinha. Mas é legal, porque ela é super explicativa. Eu quero ver se eu faço a monitoria com vocês semana que vem para corrigir ela. Teve uma questão do Enem, eu nem coloquei ela pra vocês. Vocês devem lembrar se vocês fizeram Enem recentemente. Era uma questão sobre tipo sanguíneo, lembram disso? Que ele dava os tipos sanguíneos e vocês tinham que calcular o percentual de... alguma coisa assim. Eu não coloquei ela porque, sinceramente, é uma questão muito chata, muito difícil de cair, mas eu quero resolver ela com vocês, tá? Então, a aula que vem, talvez eu tire um tempinho pra gente resolver ela juntos. Então, faça a listinha, não esqueçam de fazer a listinha. Gurizada, isso aqui é um cromossomo, tá? A gente tá acostumado a ver ele assim. Mas o nosso cromossomo, e muita coisa que eu vou falar agora, vocês vão ver em genética com calma depois, tá? Então respirem e não precisam correr em anotar, porque vocês vão ver depois com muita calma como parte do conteúdo. O cromossomo, galera, ele no xizinho assim, ele só fica quando a gente tá com as nossas células em reprodução. Se elas não estão em reprodução, galera, o nosso cromossomo, ele é só um lado, ele é só um pedacinho. Ele só se duplica, formando o que a gente chama de cromátides irmãs, quando a gente está com as células em reprodução, beleza? Aí nós somos... me fugiu o termo. Mas as nossas células, elas têm um parzinho de cromossomos, tá bom? Me fugiu o termo agora completamente. Mas cada célula nossa tem um par de cromossomos. E o nosso cromossomo, galera, ele é formado por o DNA, né? O nosso material genético. E o nosso DNA, galera, nem todo ele leva informação que será traduzida por um RNA na forma de proteínas. O que isso significa? Nem todo o nosso DNA contém informação que vai gerar características do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, aqui assim, eu pintei duas partes para vocês. Essa parte laranjinha é responsável por uma característica do nosso corpo e essa cinzinha por outra característica. Isso aqui assim são chamados genes ou gens, tá bom? Os genes são a parte do nosso material genético que contém informação genética. E no meio nós temos partes que ou não contém informação genética
ou vão estar enroladinhas em algumas células do nosso corpo. Lembra que eu falei aula passada, as células da minha boca, por exemplo, aquela informação genética que fala faz cabelo, ela está enroladinha na minha boca. Então, dentro da minha boca, minhas células, muito felizmente, não produzem cabelo, tá bom? E esses genes, eles estão localizados no nosso cromossomo em alguns locais específicos do cromossomo que nós chamamos de loci ou de locus, tá bom? E cada gene, ele vai ter o que nós chamamos de alelo. Ou seja, vocês têm, por exemplo, o gene para cabelo. O gene para cabelo, ele vai dizer assim, olha, faz crescer cabelo. Agora, como que vai ser esse cabelo? Depende do alelo daquele gene. Se ele for um alelo dominante, o cabelo vai ser castanho, tá bom? Vai ser uma cor escura. Se o alelo ele for recessivo, a característica vai ser para cabelo claro, por exemplo, um cabelo loiro, um cabelo ruivo, tá bom? Vocês vão ver isso com calma em genética. Respirem, tá? É só para a gente conseguir conversar. Então tá aqui assim nossos loci, os locais onde se ocorrem os genes, e os alelos que esses genes podem ter, tá bom? Dominantes ou recessivos. Gurizadinha, daí tem essa fórmula em genética de populações que eu não tenho nem como explicar para vocês de onde ela surge, tá? Que é P mais Q ao quadrado igual a 1. Sor, que é isso? Pelo amor de Deus, da onde que surgiu isso? Seguinte, gurizada, esse P, ele equivale ao nosso alelo dominante. Esse Q, ele equivale ao nosso alelo recessivo, tá bom? Como é que a gente usa essa informação? Não entendi nada, não fez nada sentido para mim. Assim, gurizadinha. Vou ler para vocês, tá? Em uma população dotada de grande número de indivíduos em que os cruzamentos ocorram ao acaso, supõe a existência de 1% de pessoas albinas, que é uma condição recessiva. Qual a frequência do gene azão, o dominante, e do recessivo nessa população? E qual a probabilidade de encontrarmos um indivíduo homozigoto dominante que seja azão-azão? Bom, vamos pegar aquela fórmula lá, galera. Azinho é a condição recessiva. Então, quem tem azinho vai ser albino, tá bom? E a gente sabe que a existência de pessoas albinas, né, pessoal, é 1%, tá? Então, azinho é igual a 1%. Azinho vezes azinho é igual a 1%. Azinho ao quadrado, porque azinho vezes azinho dá azinho ao quadrado, né? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, é igual a 1%. Então, galera, se a gente passar esse quadrado lá para o outro lado e tirar a raiz de 1%, a gente chega que o valor do alelo azinho nessa população é 10%. Fez sentido para vocês isso? É matemática pura e é chatinha, por isso que o polvinho tá com a cara braba. A gente tem mais um minutinho, tá? A gente vai encerrar o conteúdo hoje. Então a gente sabe agora que o azinho é 10%, porque a gente tacou naquela formulazinha e a gente viu isso, tá bom? E daí a gente tem aquela fórmula P mais Q ao quadrado igual a 1, tá? E o Q, vocês lembram? O Q é o alelo recessivo. Então a gente vai substituir ali, ó. Azão mais 10% ao quadrado é igual a 1. Aí vocês têm que fazer a tal da notação científica. Lembram disso ainda? Ó, tem outra questão. Se vocês não quiserem fazer a notação científica, só pode existir duas condições numa população, né, galera? Ou a gente é dominante, ou a gente tem um alelo azão, ou a gente tem um alelo azinho. A gente não existe um alelo. Ficou confuso, né? Ficou confuso. Vocês estão confusos? E aí, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar para explicar isso aqui com bastante calma para vocês no início da próxima aula. Tá? Pode ser, gurizada? Porque isso aqui dá pra gente explicar em, olha, uns 5 minutinhos. Só que daí eu explico com bastante calma pra vocês, a gente não faz corrido. Porque eu tô com muito medo de vocês se confundirem nisso aqui. Beleza, galera? Pra quem ainda tá aqui, porque eu tenho que liberar vocês já pra vocês não perderem o intervalo. Deixa eu acabar nossa gravação. Vocês podem ir saindo.